Muito bem, pessoal, nesta videoaula vamos conhecer as características do filtro avançado vinculados com macro e lista combinada. Veja este exemplo já pronto. Eu tenho aqui um exemplo de uma concessionária, tá? E tem uma tabela, um banco de dados com os carros que eu tenho em estoque. Nessa região aqui superior é onde eu faço a pesquisa, onde eu faço a filtragem. Aqui eu vou usar o filtro avançado. Veja que eu tenho nesses dois primeiros itens uma lista combinada. Então, ou seja, conforme eu vou escolhendo o item nessa primeira lista, na segunda lista ele vai mostrar a combinação. Então, por exemplo, se eu escolher aqui carros da Ford, ele vai mostrar para mim na segunda lista o que eu tenho em estoque referente ao Ford. Se eu escolher aqui Volkswagen, ele vai mostrar para mim o que eu tenho em estoque referente à marca Volkswagen, tá? Então, esta é uma lista combinada. Vamos ver então um exemplo de como funciona um filtro avançado. Eu vou escolher aqui uma marca e pedir a pesquisa. Veja que na minha tabela aqui embaixo ele mostra todos os carros pertinentes à marca Chevrolet. Eu posso fazer uma combinação com a minha lista combinada. Eu quero da Chevrolet o carro Corsa. Eu ainda também posso fazer outras combinações. Posso deletar o modelo. Vou fazer uma combinação referente aqui à classificação. Eu tenho usados e novos. Posso utilizar também o meu filtro avançado para fazer pesquisas referentes à cor. Aqui eu tenho uma listagem de cores. Suponhamos que eu gosto de carros cinzas, então ele mostra para mim o que eu tenho em estoque de todos os carros com a cor cinza. Ou também posso utilizar o filtro avançado para fazer uma pesquisa de preço. Eu digito aqui o valor que eu desejo e ele vai mostrar para mim dentro do meu banco de dados, através do filtro avançado, quais são os carros que se encaixam na minha pesquisa. Baseado nisso, então vamos aprender passo a passo como confeccionar um filtro avançado com macro e também uma lista combinada. Primeira providência é confeccionarmos a lista referente ao campo marca. Então, inicialmente, eu tenho que ter aqui uma base, onde tem as informações que vão alimentar aquela lista. São essas informações. Vou voltar então no meu ponto de referência, venho na guia dados, validação de dados, e eu vou escolher aqui a opção lista. Agora eu vou indicar para o Excel aonde estão as informações que vão alimentar aquela lista. Vou na minha planilha base e seleciono as informações. Enter e OK. Vejam que agora o Excel gera uma lista de acordo com as informações que foram passadas para ele. Vamos confeccionar agora a segunda lista. Só que a segunda lista é baseada nas escolhas da primeira lista, tá? Então, para isso, vamos configurar da seguinte maneira. Eu tenho essa estrutura aqui, tá? Então, se na primeira lista eu escolher Chevrolet, ele vai apresentar essas opções. Se eu escolher Fiat, ele apresenta essas e assim por diante. Então, para vincular as opções da segunda lista com os itens da primeira lista, eu faço a seguinte configuração. Seleciono os carros e coloco o mesmo nome que é apresentado na primeira lista. Então, nesse caso aqui, esses carros são da Chevrolet. Agora logo abaixo, vou fazer a mesma coisa, seleciono os carros referentes à Fiat e na caixa de nomes eu escrevo a mesma opção que é apresentada lá na lista número 1. Repito o processo aqui também para os carros da Ford. Então, dessa maneira, o Excel vai saber, quando eu escolher na primeira lista as informações que são apresentadas, ele já sabe aonde ele vai buscar as informações que serão alimentadas na segunda lista. E para fazer a checagem, se o Excel identifica com precisão, quando você vem na caixa de nomes, aparecem todos os nomes que você acabou de configurar, e quando você seleciona, ele já sabe quais são os itens que serão enviados para a segunda lista. E agora vamos confeccionar a segunda lista. É só virmos na guia dados, validação de dados, vamos escolher a opção lista, e agora eu vou fazer a vinculação com os itens da primeira lista. Então, para isso eu vou usar uma função. Aqui nessa seção fonte, eu vou colocar igual, vou escrever indireto, que é o nome da função, vou abrir parênteses e vou indicar aonde está a primeira lista. Então, baseado nas escolhas da primeira lista, ele vai saber quais são as informações que serão apresentadas na segunda lista. Fecho parênteses e dou OK. Agora vamos testar. Vou vir agora na primeira lista e vou escolher
os carros da Chevrolet. Veja que na segunda lista ele apresenta os carros da marca Chevrolet. Se eu escolher a marca agora Fiat, na segunda lista ele vai ele vai apresentar os carros da Fiat. E assim por diante. Então isto é uma lista combinada, aonde eu faço a vinculação de uma segunda lista com os itens de uma primeira lista. Agora na coluna classificação é uma lista simples, então já tenho aqui as informações, o que vai aparecer lá é novo ou usado, né? Então vamos confeccionar essa lista. Sempre na guia dados, validação de dados, escolho a opção lista, e indico para o Excel aonde estão as informações que vão alimentar aquela coluna. Enter e OK. Vamos verificar aqui. Certinho. Mesmo procedimento para cor, então já tem as informações aqui que vão alimentar a lista com as cores. É uma lista simples. Guia dados, validação de dados. E aqui na fonte eu vou mostrar para o Excel onde se encontram as informações que vão alimentar aquela lista. Vamos conferir aqui. E essa coluna preço é uma coluna simples, tá? Não vai ter nenhuma lista, as informações serão digitadas diretamente dentro desta célula. Próxima etapa agora é criarmos uma macro mostrando para o Excel todo o procedimento de configuração de um filtro avançado. Eu já tenho aqui toda a minha base de dados, todas as informações que eu preciso para ser pesquisado através do filtro avançado. E agora venho então na guia desenvolvedor e vou pedir uma macro. Ele vai solicitar um nome para minha macro, eu vou colocar o mesmo nome que está lá no botão, tá? Então vou colocar um nome de pesquisa, que essa macro vai ser inserida dentro daquele botão, tá? Não vai haver teclas de atalho. Nesse caso aqui, essa macro vai ficar disponível somente para essa pasta de trabalho. Vou clicar no OK e a partir de agora o Excel está monitorando todas as minhas ações. Aqui na guia dados, no botão avançado, vamos escolher aqui o primeiro botão, que o filtro vai ser executado no mesmo lugar, tá? E nesse primeiro intervalo de lista, nós vamos mostrar para o Excel aonde está a nossa base de dados. Nós vamos selecionar toda a nossa tabela, incluindo os títulos, tá? Porque o título é o ponto de referência para o Excel. Vamos pressionar Enter. Em seguida vamos indicar aqui o intervalo de critério. O intervalo de critério é onde será efetuada a pesquisa. Então é nessa região aqui onde nós confeccionamos a nossa lista. E você seleciona também incluindo o título, tá? Somente isso, vamos dar OK. Vamos parar a nossa gravação. Guia desenvolvedor, parar gravação. E agora vamos inserir a gravação dentro daquele botão pesquisa. Botão da direita do mouse, atribuir macro e escolhemos a nossa macro. Muito bem, agora é só testar. Vamos aqui na primeira lista, vamos escolher aqui um item, vamos clicar no botão de pesquisa e ele vai lá, faz a filtragem para a gente. Eu posso escolher um outro item ou fazer combinações diferentes, né? Marca e modelo. A automação do filtro avançado agiliza bastante o processo de pesquisa, tá? Então você ganha muita agilidade, ele chega a ser até mais rápido do que um filtro comum, um filtro padrão do Excel. Muito prático e muito eficiente esse filtro avançado. E para finalizar, vamos gravar uma macro onde vamos limpar, né, o nosso limpar pesquisa, aquele botão do lado, né, onde ele vai simplesmente deletar tudo aquilo que foi pesquisado, tá? No caso, no nosso campo de critério. Então, para isso, vamos aqui na guia desenvolvedor, vamos pedir aqui para gravar uma macro. Vamos colocar aqui um nome, né, que tem relação com aquele botão, limpar. E agora vamos mostrar para o Excel. Eu vou selecionar aqui todos esses campos. Estou pressionando Ctrl e clicando em todos os campos. Eu vou dar Delete, pressionar Delete. Só isso.
Então agora eu vou pegar essa gravação, vou parar a gravação agora. E agora vamos inserir essa gravação dentro do botão limpar. Muito bem, todo o processo concluído, hein? Então agora quando você fizer alguma pesquisa dentro do filtro avançado, pode fazer a combinação que você quiser, pesquisou, e agora você clica no botão limpar. Ele limpa todos os campos que estavam dentro do critério, ok? Muito bem, pessoal, e para mais vídeos e demonstrações, o nosso blog está à disposição, mmxavier.blogspot.com.br, hein? Obrigado pela atenção e até os próximos vídeos.